Se liga no meu headcanon. Dentro de poucos capítulos, o flashback sensacional do Harold e agora do Shebeck, que deu uma ofuscada em todo mundo, vai chegar ao fim. E quando isso acontecer, a gente tem a chance de ter um dos paralelos mais impressionantes, mais incríveis da história de One Piece. Nesse exato momento, enquanto os Chapéus de Palha ouvem as palavras do Lock que jogam a gente nesse flashback, Marejoa tá sofrendo um grande ataque, e por conta disso, a Terra Sagrada está em pânico. As lendas, no futuro, descreverão esse momento da seguinte forma: e pela segunda vez na história, ocorreu um incidente com um único precedente. Uma certa pessoa invadiu a Sala das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. Quando o passado de Harold e Shebeck chegar ao fim, seremos jogados para o topo do mundo, para dentro da Sala das Flores, onde Marshall the Teach ali estará. Um homem que era dito por ser admirador de Rox, sabia que havia chegado a hora de resolver aquela questão. Naquele instante, ele bradou o que guardava há décadas: eu prometi que iria voltar. Imagina só o Shebeck saindo do barrigão, saindo das trevas do filho, surgindo de alguma forma na Sala das Flores e retornando da maneira prometida. Esse paralelo com o Rox cara ali de costas, o Oda ter criado, esse cenário dessa forma enquanto Marejoa no presente está sendo invadida, o que pode ser obra de Marshall the Teach, me parece ser o caminho para a conclusão do juramento de Shebeck, que em algum momento ele iria voltar para lá. O Oda tá mostrando esse passado pra gente do que ele fez, para agora no presente trazer a mesma resolução com o Shebeck invadindo o local. Cara, só de pensar nisso já me dá um arrepio, cara. Imagina só se a gente vivenciar num intervalo pequeno de capítulos um paralelo, cara, dessa magnitude. Uma invasão à Terra Sagrada de Marejoa. Uma invasão à sala que possivelmente é a mais sagrada desse local sagrado, o Salão das Flores. Cara, ia ser absolutamente fantástico, e o bizarro disso é que assim, a consciência de Imu nesse momento tá em Elbaf. É possível que esse ataque do Barba Negra à Terra Sagrada seja algo que vai salvar o Luffy no momento atual. Daqui a pouco ele vai subir em Elbaf pro segundo nível e pela primeira vez enfrentar Imu, o Deus do Sol contra o Rei do Vazio. Mas o Luffy, cara, sejamos justos aqui, não tá num patamar para vencer esse soberano. Aparentemente, nem o Shebeck tava e reconheceu isso. O que me chamou a atenção é que existem diferentes interpretações para esse momento, mas me pareceu muito que o Rox percebeu sua impotência perante Mu, como se, cara, aquele obstáculo naquele momento fosse insuperável. Então ele recuou. Deu um passo para trás para 50 anos depois dar 2 para frente. E aí eu te pergunto, será que a terceira alma que vai habitar o corpo do Barba Negra, a terceira Akuma no Mi que ele vai ter, é a alma e é a fruta de Imu-sama? Porque assim, se o Teach com o Shebeck ali, dentro dele, tiver indo para cima de Imu agora, é como se nesse momento ele tivesse encontrado a resposta para a vitória contra o soberano, ou pelo menos ter tido uma noção de que o momento certo para a queda de Imu chegou. E vamos falar a verdade, cara, o Barba Negra tem que conquistar o trono desse planeta. Marshall the Teach precisa ser o vilão final de One Piece. Imu cai, Shebeck volta, mas a principal figura antagônica desse universo, da história do Luffy, da jornada do garoto do Chapéu de Palha, tem que ser o Teach. E olha que interessante, eu realmente acredito que a alma do Shebeck tá no Barba Negra, Pra mim, isso é super hiper canônico e é uma suposição que eu carrego, cara, por esse vídeo inteiro, tá? E nesse instante aí, o Shebeck pode ter tido contato pela primeira vez com um corpo que hospeda uma alma diferente do original. Neronamu parece ser uma consciência que usa o corpo de Nefertari de Lili como receptáculo, e lá no final do vídeo eu vou dar uma prova que pra mim, cara, é bem contundente.
Será que o Shebeck, ao ver Imu, ao ver um corpo com outra alma, percebeu algo diferente? Será que ver Imu daquela forma foi um insight para ele fazer alguma coisa para o seu próprio filho adquirir um corpo estranho com capacidade de hospedar duas almas? É uma possibilidade, mas o que esse capítulo me instigou, cara, foi como a condição especial do Barba Negra pode de fato ter sido criada, né? Não algo natural, algo, como já foi mencionado, especial. Mas algo que a gente não pode deixar passar batido nesse capítulo é simplesmente a ciência, mais especificamente, um cientista. O próprio Oda, através do Vegapunk, já mostrou que almas são um objeto de estudo científico dentro de One Piece, algo mencionado pelo maior cientista desse planeta. E já na origem dos Rocks, a gente tem a Stussy, uma cientista ladra, agora revelada com essa alcunha, e alguém que vai até mesmo fazer parte do grupo Mads, junto com o Vegapunk, Caesar Clown, Queen e Judge. Todos cientistas altamente renomados que fizeram estudos de fator de linhagem, que é o DNA do mundo de One Piece. Inclusive o Judge, cara, manjava de manipulações genéticas em um nível para criar soldados clones bizarros. Isso para não falar do próprio Vegapunk que clonou a Stussy e, pelo amor de Deus, né? Então, será que a cientista ladra não tem alguma conexão com uma possível criação genética diferente, especial para o Barba Negra e a constituição ali do seu corpo estranho? Alguma relação talvez com a transferência de alma, que pode ter sido algo como uma transferência genética, puxando algo da vontade para o seu filho? Sem apelar talvez para um poder como o de Imu-sama, ou talvez uma habilidade de fruta, né, como Oppio no Mi, a Yami Yami no Mi, a gente encontra possibilidades dentro da ciência de One Piece que podem justificar o corpo estranho do Barba Negra e até essa transferência de alma, né? Eu acho que são possibilidades e possibilidades crescentes que apontam para uma única resolução: Barba Negra grávida do Shebeck. Não, eu vou falar pra vocês, depois desse capítulo, cara, recebi muita mensagem maneira. Inclusive, queria agradecer de coração a resposta de vocês pra esse meu último vídeo, cara. Eu quebrei ao meio de tanto rir nos comentários, cara. Foi uma coisa que, assim, um número colossal de gente achando graça, mas se divertindo e principalmente concordando com a ideia, gente fechada comigo nas trincheiras pelo parto de Marshall the Teeth. Cara, simplesmente maravilhoso, vocês fizeram o meu dia. Enfim, tá? Então aí algumas breves especulações sobre o cenário que se apresentou com o Shebeck e com o Imu-sama. O Derek já fez um review incrível do capítulo 1155 e assim, teve muita coisa muito legal pra comentar e eu queria acrescentar aqui, né, pontuar algumas coisinhas. O bug, a verdade do Dave Back Fight, detalhes ali que ninguém comentou ainda, a espada de Rocks de Shebeck na Sala das Flores, o tamanho de Imu-sama, o paralelo triplo, talvez mais importante de One Piece, quem foi Dave Jones e, claro, a relação do Ragnir com o Loki. Vocês perceberam que ele só começou a usar um martelo para atacar depois que viu o Shebeck usando a sua espada como se fosse um martelo? Será que ele se inspirou nele? Pois é. E você também percebeu que todos os monstros terríveis e malignos dos Piratas Rocks olharam pro príncipe bebê de Elbaf e, cara, simplesmente não se importaram com os olhos da criança? Pois é, eu achei esse detalhe muito bonito nesse capítulo. E claro, a Stussy, mãezona de Edward Weevil, que também parece uma mistureba científica, achou o Loki fofo, né? Se não fosse a mãe dele, é provável que a galera de Elbaf nem iria se importar também, né? Mas sabe com o que euzinho aqui me importo? Com o seu like, meu querido, ajuda de verdade, tá? Deixe seu like, deixe sua contribuição e vamos aí aos outros pontos que eu quero comentar. Eu realmente tenho pra mim que o Shebeck é uma criação pensada do Oda desde muito tempo. A gente confirmou que ele realmente formou os Piratas Rocks através de um Dave Back Fight. Teoria que a gente trouxe aqui no canal há quase 5 anos. Mas sabe o ponto que eu não tinha notado até hoje? A tatuagem que o Luffy ostenta na barriga durante a competição de combate não é curiosamente semelhante a Jolly Roger dos Piratas Rocks?
Ó, eu não tô querendo falar, tá, que é uma conexão definitiva e 100% e tudo mais, mas levando em conta que o jogo foi criado em Ratinosso e que os Piratas Rocks foram formados através desse jogo em Ratinosso, não soa no mínimo curioso, é um detalhe, né, mas que, cara, levanta uma pulga atrás da orelha. Mas o que soa curioso de verdade é o seguinte. Temos a menção de que Shebeck admirava Dave Jones, que o Oda meio que já revelou a aparência em um SBS. Cara, é parada bem antiga e é uma parada mais zoada também, soa mais como uma brincadeira e eu queria trazer um cenário muito mais interessante pra tudo isso, né? É mais uma teoria e um headcanon, mas que eu gosto muito, muito, muito. Então, vamos lá, tá? Quem era Dave Jones sem ser o grande mago? Primeiro ponto que chamou a atenção aqui é que o Oda adora trabalhar paralelos e pra mim existe uma questão muito curiosa de vontade herdada quando a gente analisa Luffy e Barba Negra. Parece que a vontade de Joy Boy foi passada pra Roger e então para Luffy. Já do outro lado, pelo que esse capítulo indica, a vontade de Dave Jones foi passada para o Shebeck e então para o Barba Negra, o que me dá a entender que o Dave Jones pode ter sido sim uma grande figura do passado, proeminente, quiçá um rival de Joy Boy. Daí, teríamos um paralelo claro entre Dave Jones, Shebeck e Barba Negra com Joy Boy, Roger e Luffy. Mas pra gente da sequência a ideia, é muito importante a gente saber tudo o que já foi mostrado pra gente do Dave Jones em One Piece. Então, vamos lá, tá? Ele é um antigo pirata de tempos imemoráveis, condenado pelo diabo a viver eternamente no fundo do mar, com todos os seus tesouros. E isso é absolutamente tudo que a gente sabe sobre ele, mas o suficiente, isso já é o suficiente pra gente fazer uma teoria bem maneira. Olha isso, o Dave Jones da mitologia do nosso universo, né, é mencionado em lendas do século XVIII como o capitão do holandês voador, assim como o personagem fictício de mesmo nome dos Piratas do Caribe. E sabe o que é maneiro? A gente também tem um holandês voador em One Piece, descrito como um lendário navio fadado a navegar eternamente pelo fundo do mar. Dave Jones foi fadado a viver eternamente no fundo do mar e esse navio também navegava eternamente no fundo do mar. Será que tem alguma conexão? Você lembra quem era o capitão do holandês voador de One Piece há 8 gerações atrás? Vanderdecken I. E a história desse personagem, quando a gente começa a analisar, é muito, muito interessante. Ele foi capitão de uma tripulação que existiu há centenas de anos, e de acordo com as lendas, em uma noite tempestuosa, Vanderdecken ficou completamente louco e começou a matar seus companheiros de tripulação arremessando-os no mar revolto. Dessa forma, ele invocou a ira de Deus, e ao desafiá-lo, foi amaldiçoado a navegar pelo fundo do mar para sempre. Te lembra alguém que eu acabei de mencionar? Em certa altura de sua vida, ele tentou contato com a princesa sereia Poseidon na época, mas nunca conseguiu. Então, ele morreu na Ilha dos Tritões. O Dave Jones de One Piece foi condenado pelo diabo a viver eternamente no fundo do oceano. O Vanderdecken I foi condenado por Deus a viver eternamente no oceano. O Dave Jones do nosso mundo navegou com o holandês voador. O Vanderdecken I de One Piece navegou com o holandês voador. Eu tenho muita convicção, na verdade, de que essas duas lendas provêm da mesma pessoa, que o Vanderdecken I foi o Dave Jones. E esse deus e esse demônio mencionados nas duas lendas são também exatamente o mesmo ser, Imu-sama, que é alguém capaz de fazer uma punição desse sentido, que é um deus e também um demônio. Em alguma altura, há 8 gerações atrás, que bate perfeitamente com o século perdido, o soberano desse mundo deve ter punido Dave Jones a viver eternamente no fundo do mar. E sabe qual é o ponto que eu imagino que contribui, cara, muito mesmo para essa teoria? O Vanderdecken navegava sob o sol e foi desprezado para o fundo do mar. Tal como o preconceito com os homem-peixe os empurra cada vez mais para longe da luz do sol nos dias de hoje. Vanderdecken VIII era um tritão. Logo, seu tataravô muito provavelmente também era, até porque ele viveu embaixo d'água, né? E sabe o que é um mágico aqui? A gente já sabe qual é o design do Dave Jones.
do Underdeck em primeiro, né? Ou melhor, eu acho que a gente já sabe qual é esse design. Vai ser um tritão, um homem-peixe, polvo doido no maior estilo Davy Jones dos Piratas do Caribe. Cara, com aquela barbona assim, de braço de polvo, bem daquele jeito, eu consigo imaginar perfeitamente ele se desenvolvendo dessa maneira e o Oda colocando algo assim no mangá. Porque, cara, é um tritão. Tem essa liberdade de ser alguém assim. A referência tá clara no nome, no holandês voador, e o Oda parece colocar o Davy Jones como um tritão. Pra quê? Pra poder justificar exatamente esse design. Cara, pra mim isso é muito gabarito mesmo, tá? Eu sei que tem aquela artezinha dele velhinho lá do SBS do volume 32, cara, mas assim, seria tão mais legal se o Oda trabalhasse mais essa lenda, principalmente agora, né, vendo a forte influência que ele teve no Shebeck. Então eu sinto que o Oda pode falar, cara, aquela artezinha lá, sacanagem, pô, piadinha, brincadeira, foi lá na época do Dave Backfight. Agora, irmão, quero ressignificar isso aqui e ó, sentar-lhe o dedo, fazer esse Davy Jones ter realmente uma importância e maior relevância dentro da minha história. E já que a gente voltou pro assunto Shebeck e suas relações com outros personagens, o que é essa recompensa que é um Ctrl+C, Ctrl+V da do Bug, hein? Sonho dos homens nunca tem fim. Eu sempre acreditei de coração em Rocks the Bug. Aí apareceu que Shebeck era pai do Teach e eu falei, cara, tranquilo. Eu tenho minhas teorias favoritas, né? Tem coisa que eu quero que realmente aconteça, mas se tá ali no mangá, vou ficar quebrando a cabeça e falando, ah não, que seria melhor se o Oda tivesse feito dessa maneira, porque, irmão, tá sendo escrito pelo cara e as decisões que ele toma normalmente são, a gente sabe, né? Muito melhor do que a maioria do fandom aí, né? Quer implicar que é pra ser XYZ. Por isso que a gente tem aquele ditado, né? Tenha fé em Eiichiro Oda. Enfim, aí eu relaxei, né? A gente não vai ter Rocks the Bug, cara, tudo bem. Vai ter Rocks the Teach, mas já na primeira cara dele, o Oda coloca essa divisão aí que dá pra enxergar o Bug, dá pra enxergar o Barba Negra. E agora o Oda vem e mete esse... Nossa senhora, a recompensa aí, ó. Cadê? Que loucura, senhor Eiichiro Oda, realmente o sonho dos homens não tem fim. Rocks the Shebeck é mais uma que se encaminha aí pra se tornar realidade. Cara, Bug, irmão do Barba Negra, vai ser isso. Que loucura, né, cara? Mas sabe o que é loucura também? Refletir sobre essa espada. Será que esse sabre colocado lá na Sala das Flores é o de Rocks the Shebeck? Quando eu vi essa imagem, quando eu vi o sabre, quando eu vi, eu falei, irmão, dá pra ver um cenário se construindo pra isso, mas pra mim, tá, sempre vai fazer mais sentido e eu sempre vou achar que ela representa a espada de Lily de Alabasta. No capítulo 907 existem 19 espadas ao redor do trono vazio, cada uma representando um reino que subiu a Maré de Oa, mas deveriam ser 20. Né? Só que os Nefertari se recusaram a subir. Então, pra mim, faz sentido ser a espada que represente o juramento nunca feito de Alabasta. Por isso, ela não tá nos pés do trono vazio, né? Então, o Imu carrega ela mais próximo de si por algum motivo. Mas já imaginou se fosse a do Shebeck, cara? Imagina essa cena agora. O Shebeck fez o que fez, chegou lá em cima, falou com o Imu, bradou que vai voltar. Aí ele pega a espada e crava assim, ó, pum, nos pés de Imu e fala: eu vou voltar. E aí, bom, a Imu pega e tira, né? Mas vamos viajar aqui um pouquinho, né? Imagina se ele tivesse cravado lá com algum tipo de poder que nem mesmo o Imu-sama conseguisse retirar, tipo a Excalibur, né, do Rei Arthur, que ninguém conseguia arrancar do chão. Cara, ia ser simplesmente insano. Pô, ia ser muito brabo, né? Uma espadinha ali, cara, farmando aura 10 décadas não, 5 décadas ali. Pô, ia ser maravilhoso. Ia ser... Eu ia gostar muito, cara. Eu ia achar muito legal. Só que aparentemente não vai ser isso mesmo. Vai ser a espada de Lily, mas eu me diverti pensando isso. Inclusive, agora até pensando no comparativo de Imu com essa espada, a gente pode finalmente concluir o tamanho do soberano desse mundo. E esse é mais um dos pontos que me faz pensar que, cara, é uma mulher. Agora no capítulo 1155, a gente viu a Gunko como sua principal servente, aquela mulher devota a Imu que já tinha aparecido uma vez antes. Eu falei, olha só, gente, a gente precisa saber o tamanho dessa mulher comparado a outros personagens para definir o tamanho de Imu. E agora a gente teve, né? Ela tá ajoelhada ali, mas dá pra ver que ele é praticamente do tamanho de Imu. Logo, Imu-sama é
pequeno. Fazendo os comparativos, a Gunko é mais ou menos ali do tamanho da Nami, que tem 1,70. Então o Imu, cara, é realmente baixo pro universo de One Piece, mais baixo que o Luffy. Mesmo assim, é um ser que o próprio Shebeck reconheceu que naquele momento não dava pra superar. Galera, apareçam na live desse domingo, tá? Vai ter leitura do capítulo com, super análise, vamos falar bastante de One Piece, vamos falar muito de tudo que tá acontecendo, porque tá simplesmente espetacular, tá? E eu espero que a gente também conte com um convidado muito especial que vocês vão gostar, beleza? Vai ser muito, muito bom conversar com vocês, então apareçam. Cara, é sempre muito, muito, muito legal mesmo, é super divertido. E esse foi o vídeo, beleza? De ideias e teorias jogadas, instigadas pelo fantástico capítulo 1155 de One Piece. E claro, instigado também, emocionado pela presença de Rox D. Shebeck. Cara, como eu esperei por esse momento. Como eu sonhava com o flashback. Como esse homem, eu sou a terceira alma do Barba Negra. Eu, Lipe dos Chapéus de Palha, eu tenho o Shebeck dentro de mim, eu posso sentir o Shebeck dentro de mim. Lá ele 7 milhões de vezes. É isso, galera, esse momento finalmente chegou, eu tô feliz demais. Tamo junto, a gente se vê sem sombra de luz no próximo vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e valeu!